Meus amigos, o que é o tempo, né? O tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. O período contínuo no qual os eventos se sucedem. Esse é o tema da nossa conversa, que eu vou trazer aqui um grande personagem da vida pública brasileira, um grande filósofo, um grande pensador, e eu o considero como amigo, não tenho roupa para entrevistá-lo, mas então eu estou com a mais simples possível, que é para poder recebê-lo no meu humilde canal. Este vídeo tem o patrocínio do OneFootball. Se você quiser assistir qualquer futebol no Brasil e no mundo, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou colocar o seu QR Code, que mais parece uma bolacha de chopp, aqui no vídeo, e aí você vai ser direcionado direto para o OneFootball. É de graça, não paga nada, para você otimizar o seu tempo. O tempo é algo que a gente precisa entender. Professor Mário Sérgio Cortella, como vai? Que prazer tê-lo aqui no canal. Que especial, quase que a gente diz, há quanto tempo, né? Nós que tivemos a ocasião em vários momentos de partilhar esse tempo, né? Seja nos encontros, seja às vezes, né, em alguns momentos até, né, fazendo você os comentários dentro de atividades de futebol e eu participando também como leigo, que sou da área de filosofia dessa questão. Por isso, né, como diz você, retomando aí o grande mestre, o tempo passa. Pois é, professor. E o Fiore Giliotti dizia já lá atrás, o tempo passa, a torcida brasileira. E eu quero entender o que está acontecendo. O sujeito vai no churrasco e fica louco para comer. Ele não entende que aquilo é um evento, né? Que a carne vai sair aos poucos, que ali não é só a comida que está em questão. Eu até entendo um glutão como eu ficar de olho na picanha, mas ali é um evento, né? Que estão todos ali. E tem me chamado a atenção a falta que as pessoas têm de não curtir o momento. Aquilo é efêmero. Ganha um título, e no caso específico do Palmeiras, ganha título importante que não ganhava desde 99. No dia seguinte, já parece que foi há 20 anos. É isso que eu queria entender com a sua nobre compreensão das coisas humanas, professor Cortella. Olha só, às vezes sim, é 20 anos, 30 anos ou mais. Você citou Fiore Giliotti, a primeira vez que eu ouvi no rádio dizer o tempo passa, torcida brasileira, foi no dia 19 de setembro de 1962, quando o meu time disputou, né, com o Benfica o título intercontinental. Aí depois, mais uma vez, no mês de outubro. E uma coisa interessante é que quando se pensa que isso faz tanto tempo, evidentemente que eu posso olhar esse tempo como saudade e posso olhar como nostalgia. Aí, Massini, saudade é quando você tem uma boa lembrança, nostalgia é quando dói, né, recordar-se daquilo. É muito curioso como algumas pessoas têm com o tempo muito mais uma marca de nostalgia, portanto, do dolorido, daquilo que já foi, do que algo que ao voltar, e eu vou usar de propósito a expressão, recordar, fazer passar de novo por dentro do coração. Se eu, por exemplo, palmeirense fosse, eu ficaria alegre por muito tempo, né, com os títulos conquistados recentemente, tal como eu fico em relação ao meu time, mesmo que tenha se passado 50 anos, 60 anos, e claro, das coisas que são mais recentes. Mas você lembrou algo, e eu queria colocar a filosofia aí no meio, Massini, porque os gregos antigos, eles faziam uma distinção da noção de tempo de dois modos. O tempo como duração, que eles chamavam de cronos, da onde cronologia, cronômetro, cronograma, e o tempo como ocasião, que eles chamavam de kairos. Quando você menciona o churrasco, a convivência, o almoço, né, aquilo que nos junta, a gente tem que entender o tempo como não duração, que vai se esgotar, mas como uma circunstância, uma ocasião que tem que ser fruída, aproveitada, curtida no seu momento máximo. Por isso que eu sempre lembro que, por exemplo, a finalidade de um churrasco não é comer carne, é ficar junto. Né? Se você quiser comer carne, você pode até fazê-lo sozinho. Daí a necessidade de dar ao tempo da ocasião, ao kairos, uma elasticidade para que a gente tenha mais tempo junto. Se ficar só na duração, passa logo, chega logo, parte logo,
né? E aí, sem dúvida, acaba. Você lembra que o Fiore Gilhote, quando ele dizia o tempo passa, ele estava dizendo para o time que estava perdendo que restava uma ocasião muito restrita se não se aproveitasse também a duração, né, que estava chegando ao fim. Mas é tempo, sim, e é bom. Pois é, ele dizia também: fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Professor Cortella, qual é a influência que tem as redes sociais e a rapidez da internet nesse comportamento de avalanche, né? Quando o sujeito não pensa naquilo que viu, naquilo que sentiu, e isso logo vai embora. Massini, como o tempo ele é a nossa possibilidade de perceber a sucessão de eventos, e como hoje nós temos eventos em sequência cada vez mais rápida, a percepção é que mesmo quando você tem, por exemplo, um êxito, uma alegria, um sucesso, como ele rapidamente ele é atrelado a coisas que vêm, né, numa sequência cada vez mais apressada, a gente acaba deixando muito mais, né, para trás aquilo que ainda está próximo. E aí pega a tua percepção. Quando a gente olha as redes sociais, elas como são o tempo todo um tsunami de informações, de imagens, a gente acaba sendo soterrado, acaba sendo afogado, né, por aquilo tudo. Nesse sentido, a instantaneidade, a imediaticidade, aquilo que não permite, inclusive, que a gente consiga fruir um pouco, ela dá, né, uma estranheza. Vou te dar um exemplo bem banal. Eu nasci em Londrina, né, no norte do Paraná, moro na capital paulista há 53 anos, e até os 13 anos de idade, quando lá vivi, uma das coisas que nós fazíamos, por exemplo, à noite em casa, meu pai e mãe, meu irmão, minha irmã e eu, era olhar álbum de fotografia, álbum, fisicamente, em que tinha ali as fotos da gente desde 1 ano de idade, 2, 10, e se tinha um tempo em que a gente olhava, voltava. Hoje, o que a gente chama de álbum de fotos, ele é algo que você, aliás, com o dedo faz esse movimento, né, e nem percebe. E nessa hora quase não se tem. Se você observar, seja no teu aparelho celular, seja no meu, provavelmente a gente tem milhares de fotos. Em algum momento, né, a gente para e até olha uma ou outra, mas rapidamente já vai passando, porque a intenção parece não é aproveitar, é guardar para mostrar quando não se tem, inclusive, mais a memória direito. E a gente quase não precisa, Massini, dessa memória, porque hoje a tecnologia, ela diz qual é o dia que aquilo foi tirado, onde você estava, né? Eventualmente identifica o rosto de quem conosco, né, partilhava aquela foto. Por isso, a gente não tem que recusar isso. A gente tem apenas que usar, né, de modo mais moderado para não ser prisioneiro de algo cuja finalidade é nos alegrar, né? Professor Cortella, eu aprendi poucas coisas na academia, mas Emily Durkheim me disse uma vez nos livros que para a gente conhecer um fato, a gente precisa se afastar um pouco dele para poder entender o que está acontecendo. No caso específico de um clube de futebol, nós só vamos ter a noção da grandeza do que aconteceu, das conquistas e tal, daqui a uns anos. Porque é impossível perceber isso agora. Quando você fala em academia, eu imagino que você fale do mundo acadêmico e não da academia do Palmeiras, né? Com a qual Não, eu tive a honra de, por muitas e muitas vezes, assistir no Pacaembu jogos com Ademir da Guia, com Dudu, né, com Luiz Chevrolet, Luiz Pereira e outros, por uma razão. Vindo de Londrina, no final de 1967, minha família foi morar próximo a 4 quarteirões do estádio do Pacaembu. E por quê? Quando eu era criança, você ainda não era nascido, né? Quando eu era criança não pagava no estádio, eu ia ao estádio do Pacaembu ver jogo às terças, quartas, quintas, sábado e domingo. E eu assistia todos os jogos. E a academia palmeirense, e claro, eu pude ver muitas vezes. Talvez é por isso que eu seja casado, né, com uma palmeirense. E olha que interessante. Quando você cita o Emile Durkheim, em filosofia a gente diz que quem menos sabe da água é o peixe. E não estou fazendo aí menção a time de futebol, né? Quem menos sabe da água é o peixe, porque você está mergulhado numa circunstância e ali não necessariamente nota. Mas pegando um exemplo concreto,
Times como aquele que você até tem o teu coração, tua torcida, que tiveram títulos mais recentes, um desempenho magnífico nos tempos que não são tão distantes, talvez nesse momento a exigência seja tamanha que há uma inconformidade que isso não seja um contínuo, quando concretamente é claro que mais adiante vai se valorizar, né? Vai se olhar e dizer, olha, né, aqueles anos 2020, como eles foram férteis em relação a algumas coisas. Evidentemente que a gente tem, sim, mais dificuldade para olhar o imediato, porque a gente está muito próximo. Aristóteles, o grande filósofo clássico, né, grego do século IV a.C., dizia que é para você, para poder compreender algo, antes tem que admirar. Admirar significa tomar uma certa distância para poder mirar, olhar. Tal como você, como alguém que entende bastante de futebol, sabe que você obtém uma visão mais nítida do que está acontecendo quando consegue se afastar um pouco da dimensão em geral, né, da partida que está ocorrendo. O calor da hora, né, nem sempre ele é um bom conselheiro, né? Daí a importância de nós sermos capazes não só de aproveitar o que agora está, mas também notar, né, que mais adiante nosso olhar de valia e não de desvalia pode ser mais refinado, mais sofisticado. Não pode se viver de nostalgia, mas a saudade é boa. A saudade, sem dúvida nenhuma, que é muito boa. Professor Cortella, que prazer tê-lo aqui. Vamos avançar no seguinte aspecto. Antes da rede social, eu sou torcedor de arquibancada e hoje me dei o privilégio de cobrir o time do meu coração, que é o Palmeiras. Então, as cortinas estão todas escancaradas, não há mais aquela preocupação de torço para esse time, não torço para aquele. Enfim, estamos aqui todos, na verdade, cada um com o seu time do coração, com este olhar que me é imperativo, porque foi assim que eu aprendi a lidar com o jornalismo esportivo, com uma certa frieza, tentando entender todo o processo do organismo futebol, que é um organismo muito complexo, que tem vários detalhes que compõem quase que como um organismo do ser humano, que tem muito detalhe e muitas coisas importantes que a gente tem que prestar atenção. Mas na minha recordação futebolística, não era tão frívola a conquista, sabe? Era uma coisa que durava muito tempo. Me lembro da conquista do Paulista de 93, quando o Palmeiras saiu da fila. Aquilo foi absolutamente um êxtase durante muito tempo. Ou o primeiro título da Libertadores em 99. E, assim, me parece que existe, não sei se um equívoco da humanidade. Qual é a saída para a gente parar para raciocinar diante do que se está vivendo? Deixar um pouco a rede social é quase impossível. Qual é a saída para buscar essa reflexão? Porque é uma série, professor, de trogloditas o tempo todo dando opinião sobre tudo e sem minimamente se aprofundar até a página 2 do livro, né? E fica só na manchete, professor. Uma das coisas mais gostosas da vida é dar palpite, né? É cornetar, para usar uma linguagem também do futebol, né? Ficar cornetando as coisas, especialmente quando você não está praticando, né? Eu sei porque eu sou professor, você sabe disso, sou escritor, e há pessoas que fazem observações sobre o que falo e escrevo que são fundamentadas, que são decentes, que são coerentes, muitas vezes, né? Me deixam em estado de reflexão, e outras elas são absolutamente superficiais, quer dizer, a pessoa ela tem exatamente, né, esse hábito, né, de destratar, né, aí no sentido de tirar o trato, né, das coisas e começar a enxergar apenas aquilo que é negativo. Claro, quem tem uma função crítica, como é o caso do comentarista, né, em várias situações, ele não pode observar apenas aquilo que exalta, mas também não pode focar o olhar exclusivamente naquilo que abaixa, que diminui. É claro, nenhum de nós pode lidar com algo que é uma paixão, como é o caso do futebol, né, de modo comedido em excesso. Né? Uma paixão, ela tem como característica central o exagero.
né? Haja vista que quando se vai comemorar não só um gol, como um título, uma vitória, né, há uma soltura na arquibancada, e você lembrava dos corpos, dos abraços, dos movimentos, alguns até ultrapassam, né, esse tipo de exaltação. No entanto, né, você lembrava qual seria a saída? Em vários momentos, a gente ser capaz de cessar, né, por um tempo, de maneira a fazer com que se possa enxergar melhor o que acontece. A atividade contínua, a crítica contínua, né, a perspectiva furiosa contínua, ela não permite uma reflexão, uma meditação, né, sobre aquilo que está acontecendo. É preciso lembrar que os próprios judeus, né, na sua história, os hebreus especialmente, têm um termo, Massini, muito forte, que é Saba, né? A ideia do sabático, o Shaba, que significa não o sábado, veio o nome para nós por conta disso, mas o Shaba, ou Saba, é uma interrupção da atividade contínua, de modo que se possa refletir, serenar, meditar, avaliar, analisar. Então é preciso fazer isso de vez em quando. Eu vou te dar um dado concreto. Cláudia, com quem eu sou casado, que é palmeirense, parentes, nós assistimos jogos, às vezes, do time, né, dela contra o meu, de mão dada até determinado ponto, e há um momento em que as mãos se afastam, especialmente quando há algum tipo, e mais recentemente, né, vitórias do Palmeiras, e aí a gente retoma a mão de novo só ao final, porque o futebol apaixona, mas não pode levar ao confronto, à ruptura. E eu lembro isso, né, porque uma das coisas que ela e eu fazemos com os filhos, netos meus, né, meus filhos e filha, né, meus netos e netas, é fazer com que a gente fique numa área perto de São Paulo, como se fosse uma pequena chácara, onde tem terra, tem fogão a lenha, né, onde tem lugar para a gente brincar, e ali não tem televisão. Não é que eu não pegue, ao contrário, é encostado na capital. Não tem TV porque nós não queremos. Será que eu sou contra a TV? Claro que não. Sou comentarista também de notícias em jornal, né, televisivo. Portanto, é que lá, de vez em quando, a gente suspende provisoriamente determinada situação para conviver. O que a gente faz à noite? Com as crianças e os adultos canta, dá risada, joga truco, joga palitinho, né? Faz uma série de coisas da convivência. Em outros momentos também se tem a conexão com a TV. E não pode ficar grudado em coisas digitais da internet. Quem for pego assistindo alguma coisa na internet, lava a louça sozinho, tudo que for acumulado naquele dia. Ora, isso é o quê? Um castigo? Não, é uma combinação divertida, em que a gente precisa se encontrar, né? Nessa hora, uma das formas de abafar esse desespero, né, que não tem cessação, para viver o tempo todo exaltado, né, de modo até quase que translocado, a gente cessa fazendo um Shabá, uma leve interrupção, depois retoma com mais alegria e fôlego. Tá perfeito. Para a gente encerrar, professor Mário Sérgio Cortella, combinado, não é caro? 20 minutos do seu tempo são fundamentais. Encerrando, pergunto: esperança, esperar, esperançar, o que afinal seria importante nesse momento que se avizinha, ao que tudo indica, o fim de uma era gravíssima na história da humanidade, que é a pandemia do Covid-19, Cortella? Agostinho, chamado por muitos de Santo Agostinho, um dos maiores filósofos da história, um homem que nasceu no norte da África, mas viveu boa parte da vida naquilo que é a Europa. Ele viveu no século V, né? Ele dizia sobre o tempo que nós só vivemos o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E ele explicava, o presente do passado é a memória, o presente do presente é a percepção imediata, e o presente do futuro é a expectativa, ou a esperança. E como você lembrava, tem de ser, sim, a esperança do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Porque a esperança do verbo esperar, eu espero que dê certo, eu espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é mera espera. Nós vivemos o presente, nosso futuro é um horizonte, para ele a gente faz pontes. No momento que nós estamos quase organizando melhor uma vida, ainda demora um pouco em relação ao que nos atingiu em cheio, nós temos, sim, de não esquecer as lições
né, que tivemos nesse tempo, a humildade, a necessidade de solidariedade, aquilo que em muitos momentos é a tolice, né, em relação à condução das coisas coletivas. Então, é algo que nem sempre time que está ganhando a gente não deve mexer, inclusive, porque nem sempre está ganhando, né, Massini? Perfeito. Professor Mário Sérgio Cortella, muito obrigado, agradeço demais a sua gentileza de me atender e gostaria de vê-lo novamente, quem sabe poder abraçá-lo e quem sabe poder dividir alguma mesa com algumas comes e bebes, porque nisso eu sou bom, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre a vida e sobre os tempos que virão. Espero revê-lo no futuro, num tempo curto, porque fiquei 2, 3 anos sem conversar com você, por causa das nossas separações de trabalho e tal, mas agora vamos caminhar para frente. Professor, muito obrigado e um grande abraço, viu? Que bom, um abraço. Nós já nos abraçamos muitas vezes na vida, né? E é claro que as nossas circunferências mais extensas permitem que os abraços eles sejam mais equilibrados e balanceados. Abraço. Então, serão 2 ursos, um urso bem peludão e um urso careca. Muito bem, muito obrigado, professor Mário Sérgio Cortella, com quem eu me despeço aqui, e vamos voltar com a programação normal do canal. Professor Cortella, muito obrigado, um grande abraço.